Paz e graça da parte de Deus estejam com todos. Bem-vindos aqui ao canal. Esse é Salvação em Cristo. Meu nome é Sidmar. Para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu quero responder, aos alienados aí, alguns, uns dois ou três que entraram no canal e outros demais que forem entrar no canal, comentar, pode ficar à vontade, comentem, tá? É um direito de cada um. Eu não preciso pensar como ninguém e não preciso também tratar ninguém mal, tá? Esse não é o intuito do canal aqui. O que eu quero é somente estar aqui, falar sobre o Evangelho de Cristo e sobre a verdade, porque a verdade é que liberta. Muitas pessoas hoje estão alienadas a um sistema religioso porque não se libertaram pela verdade do Evangelho. Quem tem a libertação pelo Evangelho não depende de mais nada para prosseguir e aguardar a volta de Cristo, tá? Mas, infelizmente, muita gente ainda está presa ao sistema religioso. Então teve comentário que fala que a gente só critica. Eu estou falando que há erros. É uma crítica construtiva. Se há erros, tudo na vida tem erros. Qualquer lugar vai ter erros. O que não pode é esses erros serem permanentes e não serem, tá, esclarecidos. Quer dizer, eu posso errar, mas eu tenho que me retratar do meu erro. Eu tenho que, de alguma forma, fazer com que esse erro não aconteça mais. Errar é humano, mas nós temos que consertar os erros, tá? Então, primeiramente, tudo, tá, que muda no mundo, tudo que tem uma mudança significativa, que está ligado seja a problema comportamental, problemas de relação, né? Até mesmo em relação conjugal, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser esclarecido para ficar numa perfeita união, né? Tem que ter essa afinidade, tá? Mas acima de tudo, para que isso aconteça, tem que ter a humildade. A humildade, ela sela, tá? Ela sela um tratado de paz em qualquer tipo de situação. A humildade, a educação, o amor, né? O amor, o perdão, um pedido de perdão, um pedido de desculpa, sela um tratado de paz em qualquer situação. Porque entra a humildade. E sobre a humildade é que Deus opera. Nós temos aqui, eu vou ler rapidamente dois exemplos que eu peguei na palavra de Deus. Um tá em 10 de Mateus, versículo 34, que Jesus disse assim, ó: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E nós vemos que a espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? Nada mais, nada menos que a verdade. Então, aonde há trevas, se chegar a luz, há separação, há divisão. Quem gosta das trevas, permanece nas trevas, não se mistura com a luz. Por isso que Jesus deixou escrito isso. Porque há separação, há divisão. Não comunga da mesma opinião. Não pensam da mesma forma.
não têm o exercício da mesma fé. Então, há separação, há divisão. E muitas das vezes há até conflitos, né? Conflitos de ideologias, conflitos de pensamentos, de opinião. Então há diversos tipos de conflitos quando algo se depara com outro, né? E confronta aquilo. Então há uma divisão. E aí, Jesus disse isso. E nós hoje vemos, né, que essa verdade provoca, aonde há mentira, dissensões, divisões, né? Muitas das vezes discussões. Mas uma coisa é certa: não podemos deixar de falar a verdade e de acreditar na verdade e daquilo que tem que ser dentro da verdade, porque alguém quer que nós acreditamos na mentira. Isso não podemos fazer. E nem compactuar com isso, como muitos estão fazendo. Muitos estão aí, eu não fiz nada, o irmão vai dar conta do que ele está fazendo. Isso aí é com Deus. Mas se Deus deu para você a visão já, você já viu o que está errado, você já viu que a injustiça está acontecendo, você já viu que o erro está acontecendo, a mentira está sendo falada, está sendo passada, não está tendo uma mudança de comportamento. E aí você acha que ficando quieto é a melhor saída. Mas na palavra de Deus também está escrito que aquele que senta à mesa é coparticipante da obra. Então é tão culpado quanto quem está exercendo, quem está executando o erro, quem está executando a mentira. Ou pela lei dos homens também não é assim. Se alguém roubar algo na rua, a polícia estiver atrás da pessoa e você pegar essa pessoa e colocar dentro da sua casa para esconder ela da polícia, você é coparticipante também. Você é tão criminoso quanto ele que cometeu o delito. Na lei dos homens já é assim. Na lei de Deus também. Bem faz, tá? Os homens que estão aí, muitos já até entregaram seus cargos. Por quê? Porque não quer compactuar com isso que está acontecendo. E essa massa que está aí sendo manipulada, ela também uma hora vai acordar, né? Vai acordar. Alguns não, porque alguns fazem parte dos fariseus que estão aqui, ó. O próprio livro de João Batista, irmãos, no versículo 22, perguntaram para ele, né? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então era assim, era fariseus, publicanos, e eles todavia tentando de maneira incansável pegar João Batista, e depois fizeram da mesma forma com Jesus Cristo, tentando pegar Jesus na própria lei, né, para que pudessem o matar, porque Jesus ele veio trazendo a verdade de uma forma revolucionária. No entanto que ele chegou no templo, quebrou tudo, porque ele já estava assim
e falar o que ele falava para os fariseus, né, para os doutores da lei, que ninguém falava, ninguém naquele tempo, ninguém tinha autoridade e ninguém tinha coragem para falar algo para os fariseus, né, para os doutores da lei, mas Jesus disse. Jesus disse e disse muito, e ninguém calou Jesus até a cruz. Então, João veio, falou, muitos outros também falaram, Paulo falou. Ele sempre foi a favor do que é correto, do que diz o Evangelho, da forma de viver que o Evangelho nos ensina. Aqui em Lucas capítulo 3, João fala sobre isso, tá? Aqui ó, no versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E já aqui mais embaixo, no versículo 17, ele diz já de Jesus, né? Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua ira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo e que nunca se apaga. E assim admoestando-as muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, e a de encerrar João num cárcere. Então tá aqui, irmãos. João, ele veio preparar o caminho de Cristo, porém, ele sempre falou, ele repreendia todo tipo de erro, mentira, pecado, iniquidade. E ele viu que Herodes tinha possuído Herodias, que era mulher de seu irmão Filipe. Portanto, ela estava em adultério. E ele não podia possuí-la. Mas ele o fez. E João, toda vez que eles passavam no caminho, e João estava nas montanhas, ou estava em qualquer lugar parado, ou caminhando, João começava a gritar, alto, em alta voz: Herodes, não é lícito possuir a mulher de teu irmão, Herodias, adúltera. E Herodias começou a se enfurecer com aquilo e pedia a Herodes que tomasse alguma providência, que fizesse alguma coisa com João, porque ele era rei, tinha toda a autoridade, mas Herodes nada fazia com João Batista. E Herodias se enfurecia cada vez mais. E determinado dia, ela pediu que a filha dela, muito formosa, uma moça bonita, diz a palavra, né? E dançou, que ela dançasse para o rei. E ela dançou. E enfeitiçou o rei de tal maneira que o rei falou para ela, já meio que
embriagado pela beleza e talvez até embriagado pelo vinho, ele disse para ela: peça o que quiser e até metade do reino te darei. E a mãe dela rapidamente a instruiu: peça a cabeça de João Batista na bandeja. Na hora o rei achou muito aquilo. E de certa forma acho que ele se indignou e até se arrependeu da proposta que ele fez. Mas ele já tinha feito. E aí ele teve que ir. João Batista já estava preso. E aí ele teve que degolar João Batista e trazer para ela a cabeça de João Batista em uma bandeja. Dessa forma calaram João Batista com a morte. Mas eu digo a vocês, eu não vou me calar. Sempre que tiver alguma verdade a ser dita aqui, eu falarei. E os relatos que eu passei em vídeos anteriores são coisas que eu vivi. E eu tenho prova de tudo que eu vivi. Eu não falo nada que esteja na vida de terceiros, de quem eu não conheço, de quem eu não presenciei, de quem eu não vi acontecer. Isso eu não falo. Eu falo as realidades e verdades que eu vivenciei. Essas eu não me calo. E vou continuar falando. Sempre que tiver algo para falar aqui no meu canal, eu vou falar. Tá certo? Então aí, só respondendo aos alienados, vieram questionar se eu não estava contente que eu saísse da congregação. O problema não é somente sair da igreja. O problema é as almas que vão ficar ainda sofrendo injustiça, crendo em mentiras, sem ter um conhecimento do verdadeiro Evangelho de Cristo. Irmãos, fiquem com Deus, tá? Esse é o vídeo de hoje. Eu acho que não vou responder mais a ninguém. Eu só estou respondendo isso, que não adianta. Quando tiver que falar alguma coisa, eu vou falar aqui. Se tiver alguma verdade. Fora isso, eu falarei aqui do Evangelho de Cristo. Nós faremos a leitura diária. Sempre estaremos lendo aí alguma coisa e refletindo na palavra de Deus. Tá certo? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.